Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente, ministro Luiz Fux. Cumprimento sua excelência, a excelentíssima senhora ministra, vice-presidente, ministra Rosa Weber, a ministra Carmen Lúcia, que nos acompanha, senhores ministros, cumprimento aqui especialmente o ministro Dias Toffoli, relator, e que está conosco nesse julgamento e que já antecipou de alguma forma o seu voto. Cumprimento os senhores advogados que vieram à tribuna e que trouxeram suas teses. Cumprimento a todos, parabenizo, inclusive, pela defesa do tempo no direito. Todavia, este Procurador-Geral da República ousa divergir das defesas sustentadas para defender a sociedade e as vítimas. As vítimas, porque nada pior do que impunidade quando se trata de acolhimento da prescrição da pena, da prescrição executória da pena. É talvez uma das mais gravosas consequências para a sociedade, porque o indivíduo já respondeu a um processo, foi condenado e ainda assim não cumprirá a pena por motivos que só o sistema, naturalmente, com a sua natural demora, pode propiciar, gerando uma injustiça para a vítima e para os seus familiares. Assim, presidente, inicio a nossa sustentação, dizendo que esse recurso extraordinário é representativo do tema 788, da sistemática da repercussão geral, que aborda a definição do termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado, se do trânsito em julgado, somente para acusação, ou a partir do trânsito em julgado para ambas as partes. Trata-se de questão constitucional de grande relevo, com repercussão em inúmeros processos e no poder dever da persecutio criminis do Estado, cujo exercício prático quanto à ação penal é titularizado pelo Ministério Público. No caso concreto que originou o recurso à Suprema Corte, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal entendeu que, à luz do artigo 112, inciso 1 do Código Penal, a prescrição da pretensão executória começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para acusação, não sendo cabível considerar como termo inicial do prazo prescricional a data do trânsito em julgado definitivo, sob pena de se eleger termo interruptivo não previsto em lei. Esta foi a decisão que, ora aqui, nós impugnamos. O Ministério Público Distrital recorreu a esse pretório excelso, alegando violação ao artigo 5º, inciso 2 e 62 da Constituição, da Lei Maior, e ressaltou que a Suprema Corte, a partir do julgamento do HC 84.078, da relatoria do ministro Eros Grau, adotou entendimento de que, ante o princípio da presunção de inocência, pela impossibilidade de execução da sentença penal condenatória antes do seu definitivo trânsito em julgado, seria necessária uma interpretação conforme à norma aqui questionada, fundada no interesse público, abro aspas, sob pena de tornarem-se frutíferas as execuções criminais do país, todas fulminadas pela prescrição. Na decisão que reconheceu a repercussão geral, o eminente ministro Dias Toffoli, ora relator, destacou que a jurisprudência da Corte tem oscilado quanto ao tema. Neste julgamento, o tribunal poderá estabilizar a questão, definindo a interpretação constitucional adequada, que, data vênia, é aquela que reconhece que a prescrição da pretensão executória só começa a correr depois do trânsito em julgado para ambas as partes. A norma impugnada estabelece que a prescrição, depois de transitar em julgado sentença final condenatória, começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação. Essa é a literalidade do preceito legal. Entretanto, é preciso submeter o texto normativo a uma filtragem constitucional, considerando especialmente o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal sobre o alcance do artigo 5º, inciso 62 da Constituição, que consagra o princípio da não culpabilidade. O Código Penal foi elaborado numa época em que se adotavam valores distintos daqueles consagrados pela Constituição de 88, uma época em que o Código de Processo Penal estabelecia, por exemplo,
que o réu não poderia apelar sem recolher-se à prisão ou prestar fiança. A Constituição de 88 inaugurou um novo paradigma, centrado na dignidade da pessoa humana, que norteia todo o direito penal e processo penal, impondo a filtragem hermenêutica e uma releitura de dispositivos normativos, como referido ao artigo 112.1 do Diploma Criminal Substantivo. Os precedentes do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a prescrição flui do trânsito em julgado para acusação, são de período em que se admitia a execução provisória da pena. Mas, como consabido, a Corte Suprema mudou de posição e passou a adotar o entendimento de que, à luz do artigo 5º, inciso 62, não é cabível a execução provisória. Essa interpretação repercute no tema da prescrição executória. Se não cabe a execução provisória, o Ministério Público não poderá executar o título condenatório enquanto houver recurso da defesa pendente de julgamento. E se o parquet não pode executar a condenação, não vejo como data vênia falasse em início do prazo prescricional para o órgão ministerial. A prescrição penal executória pode ser compreendida como extinção do poder dever do Estado de executar a condenação criminal imposta ao réu. Ela ocorre pela passagem do tempo e pela inércia do órgão titular da pretensão executória, que é o Ministério Público. A clássica expressão latina dormientibus non succurrit ius indica que o direito não socorre aos que dormem, de modo que se o órgão ministerial quedar inerte, vai ocorrer a prescrição. A prescrição atua quase como uma sanção ao órgão desidioso no exercício das suas atribuições. Entretanto, o que temos aqui não é a situação de inércia do Ministério Público. O órgão ministerial simplesmente não pode atuar quando houver recurso da defesa pendente de apreciação. Enquanto não transitada em julgado a condenação criminal, não cabe a execução da pena. Este é o entendimento que passou a prevalecer neste egrégio Tribunal Supremo quanto ao princípio da não culpabilidade. A prescrição da pretensão executória está atrelada ao poder de deflagrar a execução. Se não é possível deflagrar a execução, o prazo prescricional data vênia não pode ser iniciado. Este parece ser o consectário lógico, linear, talvez até uma reafirmação de outros princípios do direito processual do direito constitucional de ação. A título ilustrativo, imaginemos a seguinte hipótese. Juízo de primeiro grau condenou o réu por crime de peculato, na pena mínima que é de 2 anos. O Ministério Público não recorreu da sentença, mas o réu recorreu e o Tribunal de segundo grau e, posteriormente, o STJ e ao STF. A condenação foi mantida em todas as instâncias do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, no momento em que ocorreu o trânsito julgado. E isto se deu 4 anos e 2 meses de condenação inicial. Numa situação como essa, a condenação de 2 anos, a prescrição executória é de 4 anos, e assim, com essa situação, estar-se-ia com a execução prescrita. Se olharmos esse exemplo pela literalidade do artigo 112.1 do Código Penal, a prescrição teria começado a correr para o Ministério Público quando da sentença de juízo de primeiro grau. Entretanto, pela jurisprudência invocada, o órgão ministerial não poderia ter deflagrado a execução antes do trânsito julgado. Com todas as vênias, reconhecer a prescrição numa situação como esta é medida que fere a razoabilidade e o devido processo legal, e com isso é que o Ministério Público vem reafirmar outros julgados dessa Suprema Corte no sentido da sua tese. Por isso, insiste o parquet. Se não pode executar a condenação, não há como falar-se em início do prazo prescricional para o órgão ministerial. A pretensão executória, exercida pelo agente do parquet, tutela as vítimas do delito e a sociedade em sua inteireza, que tem legítima expectativa de que aqueles que infringem a norma penal suportem as consequências previstas na legislação. Bem, por isso, decidir pela aplicação literal do artigo 111, inciso 1 do Código Penal implica atingir as vítimas da criminalidade e toda a sociedade brasileira.
Sob a perspectiva das vítimas, convém ressaltar que a Declaração dos Princípios Básicos de Justiça relativos às vítimas de criminalidade e de abuso do poder, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1985, afirma-se a necessidade de adoção nacional e internacional de medidas que visem garantir o reconhecimento universal e eficaz do direito das vítimas da criminalidade, bem como solicita-se aos Estados que se empenhem em estabelecer e reforçar os meios necessários à investigação, à prossecução e à condenação dos culpados da prática de crimes e ainda determina que as vítimas sejam tratadas com compaixão e respeito pela sua dignidade. Decidir-se, repita-se, pela prescrição, quando a pretensão executória ainda não pode ser deflagrada, doutora Vênia, menoscaba a proteção internacional dedicada às vítimas. E há de se registrar que ainda ontem essa Egrégia Corte, por unanimidade, proferiu decisão relevantíssima para a defesa das mulheres, no universo da proteção das vítimas, nos termos da legislação internacional e nacional, conferindo efetividade a um valor significativo, que é o valor da dignidade da mulher em defesa da sua vida familiar e doméstica. Nesse contexto, é importante também registrar, senhor presidente, senhoras ministras e senhores ministros, que a hermenêutica constitucional de origem alemã recomenda que a Corte Suprema Constitucional adapte a realidade constitucional à Carta Jurídica, que é a nossa lei maior de 88. A realidade que nós temos é que em todo o Brasil, autoridades de todos os níveis conhecem ou têm algum parente que foi vítima de homicídio doloso. Os réus condenados a 20 anos de reclusão continuam ainda soltos por mecanismos de abuso do direito de recorrer, ou mesmo por ineficácia do sistema de justiça no cumprimento das condenações transitadas em julgado. É em defesa dessas vítimas, dessas que não têm voz, é em defesa dos parentes dessas vítimas, que o Ministério Público, nesta sentada de julgamento, manifesta-se pelo provimento do recurso extraordinário para fins de repercussão geral, propõe a fixação da seguinte tese. 1. É inconstitucional a interpretação do artigo 112, inciso 1 do Código Penal, que fixa a data do trânsito em julgado para acusação como termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão executória do Estado, por violar os princípios da isonomia, da proporcionalidade, da razoabilidade do devido processo legal. E 2, o artigo 112, inciso 1 do Código Penal, há de ser interpretado conforme a Constituição Federal, consagrando o princípio da presunção de inocência, para fixar como termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória do Estado a data do trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes. Assim, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, crê o Ministério Público nesta sustentação em especial, que o devido processo legal, com todos os seus atributos, com todo o seu conteúdo, não se dirige exclusivamente aos réus, aos acusados, mas também às vítimas e aos seus parentes que sofrem todas as suas perdas. Muito obrigado a todas e a todos.